E aí, pessoal, vamos lá. Hoje é dia de Mateus 12, Mateus capítulo 12, e a gente vai continuar aqui a nossa leitura do livro de Mateus, que é o foco aqui, né? Vamos lá. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O que a gente precisa entender aqui nessa passagem é que a necessidade humana ela está acima da lei. Vê se vocês compreendem isso. Não dá para não fazer a obra de Deus e respeitar a lei. Nem sempre teremos que dar prioridade a uma coisa ou outra. Nesse caso aqui, o que ele quis dizer é que Davi, quando teve fome, ele comeu o pão da proposição. Então, ele estava com fome, ele precisou comer. E os discípulos estavam com fome e precisou comer. Ou seja, a lei não é mais importante do que a necessidade humana. Lembra que em João diz que Jesus curou uma pessoa no sábado e pediu que ele carregasse a cama dele. Ele carregou a própria cama e os fariseus vieram: por que você está carregando a cama? Como se carregar a cama no sábado fosse mais valioso do que ver aquele homem que há 38 anos sofria com uma paralisia e não conseguia andar. Então eles davam muito mais valor à lei do que à necessidade humana. Então assim, se a pessoa tivesse com fome, eles não davam o que comer porque era sábado. Toda religiosidade vai por água abaixo, não faz sentido nenhum. Quando você vê uma pessoa passando necessidade, precisando de ajuda e você não ajuda. Você pode ser o cara mais religioso e mais respeitador da lei, mas se você não ajuda quem precisa, você não vale nada para Deus. Você não faz sentido. Não faz sentido o que você faz. Você não tem amor. E sem amor nada funciona. No reino de Deus não existe falta de amor. Pelo contrário, Jesus veio, deu a própria vida por nós, por causa do amor dele por nós. Tanto que ele fala: misericórdia quero e não sacrifício. Todo sacrifício que você fizer não vai valer nada se você não tiver amor, se você não tiver perdão, se você não tiver misericórdia das pessoas, por favor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: olha só, eles acabaram de ouvir que ele é o Senhor do sábado e estava lá testando Jesus. Coração duro, né? Às vezes você tem um coração duro assim, ouve, mas não quer saber. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova,
não lançará a mão dela e a levantará. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Acabei de falar sobre isso. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu. E ficou sã, como a outra, ficou com as duas mãos sãs, curadas. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem, ou seja, queriam matá-lo porque ele estava fazendo bem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-lhe grandes multidões, e ele curou a todas. Mais uma vez, aqui mais um capítulo, a gente fala sobre Jesus curar todas as pessoas que os procuraram. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aqui ele está querendo dizer que se cumpriu, o que o profeta Isaías falou. Opa, ficou escuro. Que se cumpre o que o profeta Isaías falou a respeito de Jesus. As profecias estão se cumprindo com Jesus. Continuando. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. O milagre não acontece pela metade. Presta atenção, ele era cego e mudo, e ele começou a ver e falar. Nenhum milagre acontece pela metade. Se você está esperando algo de Deus e aconteceu uma parte, o milagre vai acontecer por completo. Não fique temeroso, não fique nervoso com essa situação. Está encaminhando o milagre, mas ainda não aconteceu completamente. Então fica tranquilo que o milagre vai acontecer. Ele não acontece pela metade. Isso pode ser um sinal de que ele está chegando. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Interessante que eu fiz um paralelo com isso aqui, com a vida sentimental das pessoas. No dia 12 de junho, eu fiz um texto e eu vou ler ele aqui para vocês rapidamente. Fiz um texto sobre isso, sobre reino dividido. Reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, ou seja, aonde tem desunião, não tem como funcionar. Então eu fiz o seguinte, no dia dos namorados eu fiz esse texto. Todo sofrimento que passamos na vida sentimental é exatamente porque uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. O casal de Deus precisa estar em sintonia, buscando juntos e sempre procurando fazer a vontade de Deus, em seu relacionamento, claro. Não desista de seu cônjuge. Deus tem um plano na vida de vocês, e uma vez que Deus entra na batalha, o Senhor dos Exércitos não entra para perder. Creia nisso. É um pelo outro e ambos por Jesus. Pois como diz a palavra de Deus, ser dois é bom, mas um casal de 3 dobras é outro nível. Então eu citei Eclesiastes 4, capítulo 4, versículos do 9 ao 12, que diz: melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará?
E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A terceira dobra é Deus. Deus tem que estar dentro do seu relacionamento. Aqui, nesse caso, estão dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. O que ele quis dizer é o seguinte: um reino dividido não funciona, que até o diabo e os demônios são unidos para destruir. Então ele não pode expulsar demônio por Beelzebu. Se ele expulsa o demônio, é porque o reino de Deus chegou até nós. Então ele fala, continua, e se Satanás expulsa Satanás, esse é Jesus falando, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Presta atenção. Não tem como você tomar aquilo que está na mão do diabo sem primeiro amarrar ele, sem ter forças para combatê-lo. Você tem que combater o diabo, mas se você não for mais forte que o diabo, você vai perder para ele. Talvez a sua vida demonstre isso, que você não tem sido mais forte que o diabo, que o mal tem reinado na sua vida. Mas cabe a você ganhar essa força, buscar essa força em Deus para poder amarrar esse valente, ser mais valente que o valente, amarrar esse valente e tomar os bens do diabo, os seus bens, suas coisas que estão na mão do diabo. Seu casamento está na mão do diabo, seus filhos estão na mão do diabo. A sua vida está na mão do diabo. Se você quer tomar de volta, você tem que ser mais valente do que o valente. Você tem que ser mais forte. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada? Porque se é o Espírito Santo que convence do pecado, como você vai ser convencido do pecado se você pecar contra o próprio Espírito Santo? Mas aí você me diz, mas e se eu já pequei contra o Espírito Santo? Tem jeito? Se você se arrepende dos seus pecados, você não pecou contra o Espírito Santo. É só você, se você se arrepende do mal que você faz, você não pecou contra o Espírito Santo. Não tem como. Se arrependimento é dado por ele, então é só você olhar para a sua vida. Se você se arrepende das coisas que você fez, se você considera Deus, se você tem temor a Deus, você não pecou contra o Espírito Santo. Não fique preocupado com isso, porque o diabo ele vai tentar colocar na tua cabeça que você pecou contra o Espírito Santo. Se você tem arrependimento, se você busca uma vida com Deus, um conserto com Deus, você não pecou contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo fica totalmente frio, não consegue mais ter comunhão com Deus. Vamos lá. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que ele quer dizer aqui? Olha para a sua vida e você vai ver se você realmente manifesta frutos do Espírito Santo na sua vida, frutos de Deus na sua vida, ou frutos do mal na sua vida. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, você não está na presença de Deus, você é um endemoniado, perturbado. Como você vai falar coisas boas? Como Deus vai usar você?
Você acha que Deus te usa, você acha que pode falar por Deus, mas como assim você é simplesmente uma pessoa má, com índole má, coração mau. Você faz o que é mal perante Deus e você quer falar por Deus. É difícil, né? Ele está falando aqui com religiosos mesmo, com pessoas religiosas. Pois do que há em abundância no coração se fala a boca. O que vai falar a sua boca é o que está no teu coração. Tudo que você solta pela boca aí, o palavrão que você solta, as maldições que você solta, as murmurações, é o que está no teu coração. Infelizmente. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tudo que você falar vai te justificar e vai te condenar também. Ou vai te condenar, ou justifica ou condena. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Exatamente o que eu falei aqui, Jesus falando. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando da ressurreição dele. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. O que ele quis dizer? Se vocês estão ouvindo palavras do Senhor da vida, do maior de todos, do próprio Deus, se esse pessoal os ninivitas e a rainha do sul, eles estarão aqui, né? Eles virão para condenar vocês. Imagina vocês que ouviram do próprio Deus. Imagina vocês, eles ouviram de profetas, eles ouviram, uma ouviu de Salomão, outra ouviu de Jonas. Mas você está ouvindo da própria boca de Jesus e você está negando e você está desprezando. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração mal. Quem uma vez busca a Deus e se liberta, e depois despreza o que Deus está falando, e abre as portas para o mal entrar novamente, essa pessoa ela está abrindo portas para o mal voltar com mais 7. O estado dela vai se tornando pior, porque ele volta com reforço. Ele busca a Deus, ele se liberta, o coração ele fica limpo. Mas aí ele vai e come de novo do vômito. Ele vomita e come do vômito. Então o diabo volta com mais 7. Que ele precisa de reforço. Ele encontra tudo limpinho. Agora é meu de novo. E aquele estado se torna muito pior. Porque ele está desprezando aquilo que ele conheceu. É uma oportunidade do diabo levar aquela alma. E ele não vai medir esforços para isso. O diabo nunca, Satanás nunca vai medir esforços para levar a sua alma. Ele vai sempre pegar reforços. Ele vai buscar o máximo possível para poder te trazer para ele. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão lá, aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. O que Jesus quis dizer aqui é que a família dele são aqueles que fazem a vontade de Deus. Você é considerado por Jesus se você fizer a vontade dele. Não existe nada nem ninguém mais importante que Jesus. E para Jesus, se você se diz cristão, você só precisa fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. É isso que vai caracterizar você como cristão. Você vê que era a mãe e os irmãos deles lá querendo falar. Ele falou, olha, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Fora isso, eu não conheço mais ninguém. Eu desconheço qualquer tipo de parentesco, senão daqueles que fazem a vontade de Deus. Se você quer ser da família de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Apenas isso. Não importa quem você é, não importa a sua condição, não importa a quantidade de poder que você tenha no seu trabalho, não importa a influência que você tenha na sua família, nada disso vai importar para Jesus. Importa que você faça a vontade de Deus. Aí você será irmão, irmã e mãe de Jesus. Você será considerado como família de Deus. Se você quer ser família de Deus, então entregue a sua vida e faça a vontade de Deus. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. E em breve o capítulo 13 também vai estar disponível para vocês. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir colocar em dia aqui a leitura do livro de Mateus. Amém? Forte abraço então.